Pai Senhor, gente. Estamos aí mais uma quarta, vamos dar sequência, né, ao estudo que nós estamos tratando aí já há alguns dias. E eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para a nossa vida nesta noite, para nos abençoar. Nós vamos estar orando também pelas pessoas que temos apresentado, por toda essa situação que estamos enfrentando. Nessa oração que nós vamos fazer hoje, eu gostaria que apresentássemos mais uma vez a Tati. Tudo indica que amanhã ela passa por uma cirurgia. E então eu peço que você, em nome de Jesus, ore por ela, né? Nós vamos orar já logo mais. E peço que você ore para que Deus realmente prepare tudo, né? Ela está aí. Por conta de ela ficar muito tempo com aquele negócio na garganta, né? Porque ela ficou entubada. Acabou causando pelo que eu entendi, né? Que nós conversamos, uma lesão na traqueia, então ela vai precisar passar por uma cirurgia e na verdade o procedimento eles só vão decidir depois que ela for aberta para decidir exatamente o que vai ser feito. Então peço que você ore para que o Senhor possa realmente usar a mão, né, dos médicos que vão estar atendendo a Tati para que ela fique bem e tudo aconteça para a glória do Senhor. Amém? Vou esperar só mais uns 2 minutinhos, a gente já dá início, tá bom? Aguarda só mais uns 2 minutos que a gente já começa já. Por suas maravilhas, por tudo que criaste, Jesus. Todo
os reis exaltarão teu nome, e as nações entoarão louvores. Bom, vamos começar, gente? Feche teus olhos aí, vamos orar neste momento também. Senhor eterno, neste momento nós nos colocamos na Tua presença, pedimos que através do Teu Espírito Santo, Senhor, nos abençoe nesta noite. Nós queremos, Pai querido, compartilhar a Tua palavra, compartilhar, Pai querido, as verdades, Pai querido, que estão implícitas dentro da Tua palavra. Mas também querendo pedir a Ti, ao Senhor, nesta noite, que o Senhor venha alcançar, né? Nós temos orado, temos um grupo, inclusive, de intercessão dentro da igreja, e pedimos que o Senhor realmente venha, através do Teu poder, da Tua misericórdia, da manifestação da Tua graça, que cada pessoa seja alcançada, Pai. Muito do que acontece na nossa vida e nesses dias que nós estamos enfrentando, as coisas fogem do nosso controle e fica claro todos os dias, o tempo todo, o quanto nós somos dependentes do Senhor, o quanto precisamos da obra do Teu Espírito, da Tua intervenção em nosso meio. Pai, quero pedir que o Senhor venha guardar a Tati mais uma vez. Nós temos clamado pela vida dela durante todos esses dias. Amanhã tudo indica que ela passa por uma cirurgia e eu peço que o Senhor venha cuidar da vida dela e, acontecendo ou não, né, a cirurgia, que o Teu Espírito Santo vem agindo, vem se manifestando, permaneça cuidando dela, permaneça agindo, permaneça se manifestando, para que tudo isso, Pai querido, passe, o Teu nome seja glorificado, a vida dela seja completamente edificada e restaurada. Pai, nós cremos no Teu poder, então, por isso, mais uma vez, colocamos, Pai querido, a vida dela nas Tuas mãos, crendo que toda a solução e resposta virá de Ti, Pai. Por tudo nós Te louvamos no nome de Jesus. A paz do Senhor, né? Para aqueles que eu ainda não cumprimentei, né? Nós vamos continuar falando, irmãos, do mesmo assunto. Eu gostaria que você aí na sua casa abrisse a sua Bíblia e eu quero falar de um texto que ele nos mostra muita coisa, né? E está em Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos, né? Porque fica mais fácil a compreensão se nós lermos o texto todo, né? Fica mais fácil a gente até comentar e falar a respeito dele depois de uma leitura um pouco mais extensa, não dá para ler apenas um versículo, né? Vamos ler então, Apocalipse capítulo 12. A mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado
por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Vamos ler até aqui, depois a gente continua a leitura. Bom, o texto de Apocalipse, irmãos, ele vai falar de praticamente vários períodos, né? Embora seja um livro da revelação, um livro escatológico, o texto todo de Apocalipse, ele não fala exatamente apenas do futuro, daquilo que vai acontecer ou iria acontecer, desde a época em que João recebe a revelação. Mas ele fala, na verdade, de todo o período. Ele fala tanto do passado, como do momento que eles viviam, e fala do futuro, fala de coisas que ainda precisam e ainda vão acontecer, porque está escrito, então vai acontecer. Por que João não tem muito essa distinção de estar falando do presente, do passado ou do futuro? Por quê? Porque João aqui ele está fora dessa... Ele está vivendo, ele está dentro de uma visão, está dentro de uma experiência, de um arrebatamento da parte de Deus. É um momento completamente espiritual aqui para João. E ele não tem muito esse discernimento de identificar se ele está vivendo algo que já aconteceu, se ele está vivendo algo que vai acontecer, ou que está acontecendo naquele momento. Então ele está um pouco com relação à questão do tempo, da limitação de tempo. João, ele não tem esse discernimento exato. Mas do que o texto aqui está falando? O texto aqui está falando exatamente de Jesus, está falando do nascimento de Jesus, que aconteceu através de Maria, né? Então aqui João ele está vendo algo que já tinha acontecido. Mas este texto, quando você lê aqui, você vai descobrir que e no mesmo momento ele fala de algo que ainda vai acontecer, como por exemplo, essa menção aqui dos 1260 dias. Aqui João não está falando no passado, João está falando no futuro, de algo que ainda não aconteceu, por exemplo. Mas ele não consegue ter esse discernimento, como já disse, por conta dessa experiência espiritual que ele está vivendo. Mas nós vamos entender isso aqui por partes. A primeira coisa aqui que nós precisamos entender dentro do texto, se nós lermos aqui, o texto ele começa fazendo alusão de algumas coisas que são bastante importantes entender. Por exemplo, ele fala que a mulher ela estava vestida do sol e ela tinha os pés sobre a lua. E aí, aqui trazendo, né, para a nossa compreensão, lá de volta, lá o sonho que José teve, quando ele sonha, porque José ele tipifica exatamente a pessoa de Cristo, quando ele, lá na frente, completando os 30 anos de idade, quando ele assume lá o governo do Egito. Mas antes, quando ele tinha ainda 17 anos, ele tem um sonho, e no segundo sonho que José tem, o que está acontecendo no sonho de José? Ele vê o sol e a lua, e vê 11 estrelas, no caso, né, porque ele era a 12ª, e vê 11 estrelas que se curvam diante dele. Então, se você pegar o texto lá, o texto fala de uma mulher vestida do sol, que pisa sobre a lua, e ela tem na sua cabeça lá uma coroa com 12 estrelas, né? Ou 12, vamos considerar pedras preciosas, enfim. Então ali está fazendo também alusão daquele sonho que José tem, que ele tipifica Jesus. Então, aqui, essa mulher, claro, como eu já disse, é Maria, no momento em que ela está grávida e ela vai dar à luz ao Messias, a Jesus Cristo. E aí o texto fala sobre o dragão que ele tem uma cauda, e aí quando faz menção do dragão, depois vai dar exatamente nome a esse dragão. O dragão é o diabo e Satanás, né? Está inclusive aqui, ó, eu vou até ler agora para
O versículo 7 de Apocalipse 2 diz: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalham contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então esse dragão aqui, ele é exatamente o diabo, Satanás. E lá no texto, se você ler alguns versículos antes, vai dizer exatamente qual é o propósito do dragão. Quando ele vem e ele se manifesta, o objetivo maior dele, o motivo pelo qual ele se levanta para vir e lutar é para que ele mate o menino, para que ele destrua o menino. E aqui João tem esse entendimento, esta revelação de que quando isso aconteceu, Deus, ele, de uma maneira poderosa, ele intervém na história, ele tira, e aí você vai pegar lá dentro da história de Jesus, quando Deus tira, né, o diabo vai lá e incita Herodes determina que todas as crianças de 2 anos para baixo sejam mortas. Melhorou aí o áudio, o pastor está dizendo aqui que está travando, continua travando aí. Pega outro celular e vê lá dentro do quarto como é que tá. Se continuar travando, avisa aí para mim, por favor, gente. Eu gostaria que nós entendêssemos algo muito, muito importante aqui, que a Bíblia vai falar exatamente sobre a postura do diabo, a postura de Satanás contra Jesus desde o início, desde o seu nascimento. Qual era o grande propósito, qual era o grande objetivo dele? Não permitir que Jesus ele nem nascesse. Ele não queria nem que acontecesse o nascimento de Jesus. Mas tudo isso já estava escrito, determinado por Deus que aconteceria. Então, não tem como, aquilo que é palavra de Deus, que é profecia, que é a palavra liberada diretamente por Deus para as nossas vidas, nada daquilo que Deus determinou que vai acontecer, ninguém consegue impedir, o diabo não impede. Amém? Mas o texto deixa bastante claro aqui que desde o início, o diabo, quando ele veio, ele se manifesta, há uma guerra acontecendo no mundo espiritual, há um conflito espiritual acontecendo, então, bom, tá bom. Alguns estão dizendo aqui que não tá bom, então vamos continuar aqui, amém? A Bíblia diz então que essa guerra ela acontece desde o início. Existem alguns pregadores que nós ouvimos muitas vezes, e talvez por falta de compreensão ou emocionados na hora que estão pregando, né, falam muito a respeito de o diabo comemorar, né? Por exemplo, o momento em que Jesus morreu, o momento em que Jesus é levado à cruz e tudo mais. Mas a grande verdade, se você pegar dentro até deste texto, desta visão porque isso aqui não se trata apenas de uma revelação que João teve. Aqui trata-se exatamente de João vendo as coisas acontecerem dentro da ótica espiritual, dentro do mundo espiritual. E nós vamos observar que a Bíblia diz que Deus, antes mesmo de formar o mundo, todos nós conhecemos o texto, a Bíblia diz que Deus ele arquitetou um plano de salvação. Antes que ele formasse não só o homem, mas a terra, tudo que ele criou, antes disso ele já tinha no mundo espiritual, nas regiões celestiais, já havia um plano arquitetado por Deus de salvação, para alcançar o homem, para alcançar a humanidade. Daí então não existe
nenhum parâmetro bíblico para nós afirmarmos que em algum momento o diabo fica feliz com qualquer atitude, com qualquer manifestação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, principalmente no que diz respeito à questão da morte de Jesus, da crucificação de Jesus. Por quê? Porque a morte de Jesus, o ato de Jesus se entregar, o ato de Jesus se deixar morrer, se deixar ser crucificado e sofrer os açoites e derramar o sangue lá na cruz, significa que o plano que Deus arquitetou lá atrás, ele estava se cumprindo na pessoa de Jesus. Então você vai observar que desde do seu nascimento, como o texto aqui diz, qual é a primeira atitude do diabo? Qual é a primeira atitude do diabo com os demônios? E daí você vê aí entrando os anjos, entrando em guerra, em conflito espiritual no mundo espiritual, para que se cumpra e para que se conclua a obra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, né? E a mulher vem, Deus separa lá, escolhe Maria, Maria tem toda a sua gestação, nasce Jesus Cristo, e desde o início de tudo isso, o objetivo do diabo com os demônios é que não se cumprisse a palavra do Senhor, mas ele vai intervir na história ou em algumas circunstâncias da nossa vida até onde Deus permite, até onde Deus deixa. Existe um limite já estabelecido por Deus para toda e qualquer ação do diabo. E aí nós, enquanto igreja do Senhor, precisamos ter isso bastante esclarecido e firmado dentro do nosso coração e estabelecido como convicção de fé que nós temos um Deus que Ele cuida da minha vida, cuida da tua vida, cuida de todos nós e Ele vai determinar limites para que o nosso inimigo se manifeste. E por que que muitas vezes acontece desse limite, ele parece que ele é ampliado? Porque nós abrimos a porta em alguns momentos com o nosso comportamento, com a nossa atitude, e acaba que como nós damos legalidade para que algumas ações do diabo elas prevaleçam contra a nossa vida, sobre as nossas vidas por conta do pecado. A única maneira do diabo ele conseguir liberdade para ele realmente trazer um dano permanente sobre a minha, sobre a tua vida, é eu ou você pecando. Quando nós pecamos, nós vamos automaticamente causar entre nós e Deus uma ruptura, e essa ruptura vai dar ao diabo liberdade para de alguma maneira, trazer um dano sobre a minha vida, que pode ser permanente. Mas enquanto eu e você mantivermos a nossa fé ativada no Senhor e não nos distanciarmos dos propósitos de Deus e também não abraçarmos o pecado como se ele fosse nosso amigo, então nós não vamos dar ao nosso inimigo a carta branca para que ele se manifeste e consequentemente, conclua o objetivo dele, o plano dele de destruir o homem, né? Desde o momento, desde a sua queda, desde de sempre, tudo que o diabo quer fazer de alguma maneira, destruir a obra que Deus realizou, destruir tudo aquilo que Deus criou, causar dano. Amém? E é por isso que eu e você precisamos ser crentes o tempo todo, para que nós não sejamos um canal de abertura para que o diabo consiga trazer dano sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, enfim, né? Eu quero ler mais um pouco aqui, vamos ler aí, vamos continuar lendo o verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado,
o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, por que que o diabo ele vem primeiro e tenta de alguma maneira não permitir que Jesus cresça? Tenta fazer com que Jesus seja morto ainda na sua infância. Porque existia uma obra de Deus a ser realizada, uma obra do Senhor a ser concluída. Tem um texto tem um versículo, lemos aqui já, que é o versículo 6, que o final do versículo diz, Deus, a mulher, né, no caso, ela é levada para o deserto. Tudo isso aqui ele é figurativo para nós entendermos uma coisa. Porque acontece exatamente essa questão. Quando Jesus nasce, né, como a gente conhece lá no texto lá dos evangelhos, é, vem o decreto de Herodes para que as crianças sejam mortas. A Bíblia diz então que Deus vem, fala com José, eles fogem para o Egito e passam lá e ficam lá até que Herodes morra e depois Deus manda que eles voltem, né? E o texto aqui no versículo 6, né, ele diz exatamente isso. E ela é mandada para o deserto, né, por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E aí, talvez quando você começa a olhar para esses números, isso começa a confundir a nossa mente. E é interessante porque aqui João já está falando de uma coisa completamente escatológica. Se você fizer a conta, 1260 dias vai dar aproximadamente 3 anos e meio. Né? E do que então que o texto aqui está falando? E aqui está falando exatamente deste período. Aqui já está falando já da manifestação do diabo na pessoa do anticristo. Amém? 1260 dias está falando exatamente da metade da última semana, lá daquelas 70 semanas de anos de Daniel. Esses 1260 dias está falando exatamente da metade desta última semana. E que última semana é essa? A grande tribulação, os últimos 7 anos proféticos de Daniel. Amém? Esses 1260 dias falam exatamente da metade desse período, que é o momento em que Jesus vem, ele realiza toda a obra. E aqui, por um breve momento, João já vê uma coisa que não tem exatamente ligação com a primeira parte do texto que nós acabamos de ler, que não tem ligação com o nascimento de Jesus, nem com toda essa manifestação do diabo para tentar matar a criança. Não, aqui já está falando diretamente da última semana, como eu disse, e está falando exatamente deste período onde há toda uma manifestação, chega o anticristo, ele se manifesta. Você vai observar que a grande tribulação ela tem 2 períodos. Primeiro, um período onde todo este reino, né, do diabo ele é implantado, né, e através da pessoa do anticristo, e ele vai conseguir domínio, ele vai conseguir força, é diferente, por exemplo, eu vou ser bastante didático para você entender, para que você não fique confundido. O versículo 5 do capítulo 12 fala assim: E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Este período aqui, que a Bíblia fala a respeito de Jesus, que ele está falando da mulher que teve o filho, e ele nasceu, e sobre ele foi colocado um reino de ferro, e ele terá domínio sobre todas as nações. Esse período aqui de Jesus, eu sei que fica um pouco confuso, mas é por isso que eu estou indo devagar, para ver se você entende todo o texto. É por isso que a Bíblia, quando nós vamos ler, irmãos, ela precisa nos ser revelada, amém? Não apenas lida de maneira didática, porque a Bíblia ela é espiritual, amém? E o Senhor precisa se revelar a mim e a você através da palavra.
esse período aqui, este reino com vara de ferro, aqui o texto faz alusão exatamente ao reino milenar de Cristo, que acontece depois da grande tribulação, quando a Bíblia diz que ele vai reger com mão de ferro. Neste período aqui, a igreja já está com Cristo, as bodas do Cordeiro já aconteceram e o Senhor vai reinar de maneira dura, de maneira firme. Jesus Cristo, ele implanta aqui um reino milenar que ele é duro, ele é muito firme, não é, por exemplo, como é a graça, onde a longanimidade de Deus tem se manifestado de maneira, sabe, plena, abrangente, e muitas vezes nós confundimos essa longanimidade de Deus com cumplicidade. Não se engane com isso. A Bíblia diz assim que Deus ele não poupou os ramos naturais. De quem a Bíblia está falando quando ela faz alusão? Está falando de Israel, está falando da nação de Israel, né? E por que a Bíblia diz isso? Dizendo que ele também não vai poupar eu e você, a igreja que foi enxertada na videira. Então, não pense que porque nós estamos na graça, Deus vai passar por cima das coisas e vai fingir que você não pecou, vai fingir que você não errou e vai caminhar como se nada tivesse acontecido. Não, a Bíblia diz que a Bíblia é muito clara nesse sentido. Qualquer colheita, qualquer plantio que você fizer na sua vida, qualquer semente que você plantar na sua vida, você vai colher a semente que plantou. Então, se você plantar ódio, você não vai colher outra coisa. Se você plantar angústia, você não vai colher outra coisa. Se você plantar rancor, você não vai colher outra coisa. Se você plantar mágoa, você não vai colher outra coisa. Você vai colher exatamente o que plantou. Amém? Por isso que é importante nós entendermos a palavra do Senhor, nos permitirmos ser transformados por ela, para que a partir daí eu tenha sabedoria na hora de, de caminhar, na hora de, de viver a minha vida, na hora de tomar as minhas decisões, de medir aquilo que falo e de reorganizar a minha mente para que eu tenha uma mente saudável, a mente de Cristo, a mente que é renovada pela palavra de Deus todos os dias, porque se isso não acontece, eu tiro, eu acabo que bloqueando a ação de Deus em mim através da sua palavra. Por isso a Bíblia diz, Paulo ele nos dá, Paulo fala sobre uma oração, fala sobre um clamor que ele tem dentro dele quando ele vai falar com a igreja lá no livro de Romanos, e ele diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o quê? Os vossos corpos diante de Deus como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Fazendo isso como culto, fazendo isso como algo feito com entendimento, com racionalidade. E aí Paulo fala assim, para que depois disso você consiga experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, é tão sério isso que Paulo faz disso um clamor, Paulo faz disso motivo para oração, motivo de intercessão, né? Então aqui, por isso que eu estou sendo bem didático para você entender que dentro de um mesmo texto, o livro de Apocalipse ele fala de vários assuntos relacionados. Uma coisa está relacionada à outra? Está, mas está falando de períodos muito diferentes. Amém? Então lá no versículo 5 está falando de Jesus dentro do seu reino milenar, um reino que ele vai reger com mão de ferro, mas quando ele vai falar que no versículo 6, que ele fala desses dias, já está falando de um outro período da história, que, que depois podemos até detalhá-lo, não é o caso hoje, tá? Mas já está falando de um período que está incluído dentro da última semana de Daniel. Amém? Agora eu quero ler com vocês o versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu
a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amém? Irmãos, isso aqui é muito importante nós entendermos. Eu sei que olhando para as nossas limitações, olhando para a nossa ótica, porque nós vivemos muito limitados à nossa compreensão de tempo, né? E o nosso tempo, nós compreendemos o tempo dentro dessa limitação de dias, de anos, de semanas, né? De minutos, de horas, enfim. Essa é a nossa realidade física, natural, e, portanto, vivemos muito limitados debaixo desse contexto em que nós vivemos. Mas, e aí, quando você vê que algumas coisas parecem, né, dentro, que não aconteceu, que demorou, eu queria que você entendesse que dentro da eternidade, tudo isso não é nada. Por exemplo, esse período que nós estamos vivendo, desde a morte e ressurreição de Jesus Cristo até agora, que, né, esse momento em que a igreja está se manifestando e tudo está acontecendo, e para nós parece uma coisa do outro mundo, se passaram 2000 anos. Dentro da eternidade, isso não é absolutamente quase nada. Não faz diferença. É como se fosse 1, 2 dias que passaram, sabe? Não faz diferença. Não existe nenhuma diferença entre você contar 1000 anos ou você contar um dia dentro da eternidade. É a mesma coisa. Não tem importância, porque a eternidade ela não está limitada a isso, a dias, a anos, a horas, a minutos. Não, a eternidade é um tempo que não acaba, é um tempo que é permanente. Então lá é como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Por isso João se confunde tanto e os textos ficam meio confusos para nós compreendermos. Mas o que eu quero que você entenda é que, ainda assim, ele entende, o diabo entende que o tempo dele, ou seja, essas coisas todas vão acontecer e o tempo dele está acabando. Quando nós olhamos para os nossos dias e nós observamos as coisas se acentuando, os sinais da vinda de Jesus Cristo ficando cada dia mais claros, as coisas estão acontecendo muito rápido. Parece que tudo piora a cada dia. Se você acompanhar, por exemplo, os telejornais todos os dias, você vai perceber que parece que as coisas estão se acentuando diariamente. Ficam pior todos os dias. As pessoas estão ficando cada dia mais ruins, cada dia mais distantes umas das outras. E por que tudo isso? E por que parece que a maldade humana ela aumenta? Porque parece que, e de fato ela está aumentando, não só parece. Isso é uma realidade, isso verdadeiramente acontece nos nossos dias. Né? Por quê? Porque existe, da parte do nosso inimigo, uma ação muito forte acontecendo e ela acontece o tempo todo, ela acontece diariamente. O grande problema da igreja, a grande questão da igreja nos nossos dias é exatamente como eu posso dizer isso? Nós nos intitulamos espirituais. Amém? Nós levamos conosco o título, eu sou espiritual. Mas nós não vivemos como espirituais. Nós não nos comportamos como espirituais. Nós carregamos o título, nós carregamos o nome, mas nós vivemos como homens e mulheres naturais, na maior parte do tempo. Porque nós não compreendemos de verdade nem qual é, por exemplo, quem é o nosso inimigo de fato. Quando você pega aqui esse texto que nós lemos lá no começo, que fala sobre o dragão, que a sua cauda ela levou a terça parte das estrelas, ali está fazendo alusão aos anjos, que a Bíblia diz que
que ele conseguiu. O diabo lá, quando cresce a iniquidade dentro do seu coração, e ele causa ruptura entre ele e Deus, e ele leva consigo a terça parte dos anjos. O que significa isso? Pega tudo que existe no céu, a nível de anjos, a nível de querubins, a nível de coro celestial, divide em três partes, uma delas foi com ele. E ele pegou todo este contingente para lutar contra tudo que Deus é, tudo que Deus criou, tudo que Deus fez. E aí acontece uma coisa aqui no mundo espiritual que eu quero chamar a tua atenção nesta noite, e isso é muito sério, isso é muito grave, que é, no mundo, onde é que os demônios, onde é que o diabo, ele vai conseguir prevalecer contra mim, contra você, contra a igreja? Onde que acontece principalmente esta ação espiritual no mundo espiritual? Nas regiões celestiais que a Bíblia fala. Na mente humana. Essas setas que a Bíblia fala, que o diabo lança sobre a minha vida, sobre a tua vida, o tempo todo, essas setas, elas são pensamentos sugeridos. Existem decisões que nós tomamos e elas são decisões principalmente de maldade, de desejos, sabe, descontrolados, de eu querer destruir outro ser humano, de você querer destruir outro ser humano, ou de nós tentarmos agirmos a fim de destruir tudo aquilo que foi estabelecido por Deus para nós vivermos. Irmãos, essa atitude que o homem tem de destruição, de vituperar tudo aquilo que muitas vezes Deus me proporciona, te proporciona, esses pensamentos que vêm à nossa mente são sugestões, são as setas que vêm da parte do inferno para que eu e você tomemos decisões e façamos coisas que primeiro vão desagradar a Deus, vão nos afastar de Deus e automaticamente vai atrair para a minha vida maldição e destruição. O mundo espiritual, ele é sério, ele é grave. É por isso que Paulo, ele entende isso e a palavra que Deus... E o entendimento que Paulo tem do mundo espiritual é, olha, a nossa luta, ela não é contra a carne ou sangue, ou seja, a nossa luta ela não é natural, ela não acontece no âmbito natural, a nossa luta ela é espiritual. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, ela é contra as hostes da maldade, a nossa luta ela é séria, ela é dura, ela é firme e ela é diária. E onde eu vou vencer essa luta? É por isso que a Bíblia diz, olha, é preciso que eu e você sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Existem valores que Deus colocou dentro do meu espírito, do teu espírito, que estão implícitos dentro da sua palavra. Existem valores que Deus colocou dentro de mim, dentro de você, que eles não podem ir embora, que eles não podem sair. Porque se eles saírem, se eu me distanciar desses valores, se eu desviar minha mente dessas verdades, eu vou pecar, eu vou falhar. E aí eu vou olhar para você e eu não vou mais olhar para você como alguém que eu tenho que amar. Irmãos, não é por acaso que se cumpre toda a lei e os profetas com dois mandamentos. A Bíblia diz que se eu amar a Deus de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, se eu amar a Deus acima de todas as coisas, e eu amar você, como eu amo a mim mesmo, eu cumpro toda a lei e os profetas, ou seja, eu cumpro a palavra, toda a Bíblia eu cumpro, vivendo esses dois mandamentos, amar a Deus e amar você. E aí Paulo, ele tem esse entendimento, e eu quero chamar bastante a sua atenção para isso nesta noite. E Paulo tem esse entendimento e ele diz assim, olha, entenda uma coisa, o teu inimigo, ele é espiritual, e ele vai agir, e como ele vai me atingir, como ele vai te atingir? Ele vai usar pessoas,
Ele vai usar você, ele pode usar a mim mesmo, ele pode usar qualquer um de nós a fim de atingir o outro, a fim de atingir outra pessoa. Mas você não é meu inimigo e eu não sou teu inimigo. Se eu for espiritual e se você for espiritual. Agora, se nós formos carnais, sim, nós nos tornamos um inimigo do outro. E essa é a pergunta que eu faço a você nesta noite. A palavra de Deus, ela nos constrange para entender isto. Quem é? Se eu sou o teu inimigo, ou você é o meu inimigo, então eu e você somos carnais e nós não somos espirituais. Aqui no mundo físico, no mundo natural, existem sim homens e mulheres espirituais teóricos. Teoricamente falando, sim, no mundo espiritual não existe teoria. Ou eu sou, ou eu não sou. Para o diabo, ou você é espiritual ou você é carnal. E o que vai determinar o que somos no mundo espiritual, não no mundo natural e físico? Meu comportamento, seu comportamento, nossas atitudes, minhas palavras. É por isso que a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, ou seja, não são os fatores externos que me contaminam. Não é o que eu vejo que me contamina, não é o que eu ouço que me contamina, é o que eu falo. E por que o que eu falo me contamina? Porque o que eu falo diz quem eu sou. Não para mim ou para você somente, para Deus e para o diabo, que é o meu inimigo. Quando eu falo, eu deixo bastante claro no mundo espiritual quem eu sou. Quando eu me pronuncio, quando eu me comporto no dia a dia, eu estou dizendo para o meu inimigo exatamente o que eu sou, exatamente quem eu sou. E não tem como fingir o que sou e quem sou no meu comportamento. Eu posso enganar a você, e eu só vou conseguir te enganar se você for carnal, se você não for espiritual. Porque a Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo de Deus agindo dentro dele discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. É muito sério isso, irmãos. É muito importante entendermos isso. Nós temos um inimigo, e aí o texto de Apocalipse aqui deixa bastante claro. Ai dos que habitam na terra e no mar. Por quê? Porque ele está solto. E qual é o grande objetivo do diabo, meu e o teu inimigo? É destruir quem você é, destruir o que você tem, destruir o que você gostaria de ser, destruir você. E quando ele não vai conseguir fazer isso na tua vida? Quando você não for carnal. Porque o homem natural, o homem carnal, a Bíblia diz que as coisas do Senhor para este homem são loucura. Para aquele que é de Deus é poder, é manifestação do poder de Deus. E aí eu quero que você entenda exatamente isto. Quem é o Senhor dos teus pensamentos? Os seus pensamentos, aquilo que passa pela tua mente, que posteriormente vai ser externado e vai ser o que você vai falar e vai ser como você se comportará no dia de amanhã. Quem é que domina a tua mente? Quem é que domina os teus pensamentos? Porque se não for a palavra, Deus através da sua palavra, então você está em aperto, está em apuros. A sua situação é muito séria, é muito grave, ela é preocupante. Você é um alvo fácil. Se os nossos pensamentos não forem pautados, direcionados por Deus através da sua palavra, nós somos um alvo fácil e fixo para o nosso inimigo nos atingir. E aí eu quero que você nesta noite, em nome de Jesus, abra o teu coração para esta palavra, porque o texto que nós lemos aqui nesta noite diz que o dragão, a grande serpente, o diabo, Satanás, ele se levantou, não contra apenas eu e você, que somos limitados e que somos fracos. Desde o início ele se levanta contra quem? Contra o Cristo, contra Jesus Cristo, para tentar destruí-lo, para tentar matá-lo. Ele não venceu, ele não vai vencer, ele não vai vencer, mas isso não significa que ele não vai lutar contra.
E é por isso que eu estou te chamando a atenção nesta noite para algo muito importante. Esse texto aqui deixa bastante claro que o nosso Cristo, ele já venceu todas as coisas. Nós conhecemos a história. Sabemos que ele venceu. E nós hoje somos a igreja do Senhor. Este é o momento da igreja. Mas sabe qual é o nosso grande problema? É que nós queremos ter uma vida espiritual vivendo naturalmente. Isto é impossível de acontecer. É completamente incompatível. Não tem como isso se tornar realidade. Não se é espiritual vivendo de maneira natural. Não se alcança bênçãos e crescimento espiritual diante do Senhor vivendo como homens e mulheres naturais. O máximo que você vai conseguir é ser um bom médico, ser um bom engenheiro, ser um pai, ser uma mãe, ser um filho, uma filha, ser um cidadão, uma cidadã. É o máximo que você vai conseguir. Agora, se tornar alguém que faça diferença no mundo espiritual, que tenha os olhos espirituais abertos para discernir as coisas, para enxergar as coisas, aí é diferente. Aí a postura tem que ser outra. Para você ser um bom médico, você só precisa entrar numa faculdade e estudar bastante. Para você ser um excelente profissional, você só precisa aprimorar sua técnica e tentar fazer as coisas da melhor maneira possível. Para você ter um corpo saudável, você só precisa ser uma pessoa disciplinada com a sua alimentação e com exercícios físicos. Tudo isso é natural. Agora, para você conseguir entender os mistérios do Senhor, viver uma grande realidade espiritual e deixar de ser alguém comum, igual a todos os outros, e se tornar um homem e uma mulher com a qual Deus possa contar e que foge, que sai dessa realidade natural, dessa inconstância do comportamento humano e vai viver como uma pessoa diferenciada diante dos homens e diante de Deus e dos demônios. Aí a coisa muda. Aí eu tenho que olhar para a Bíblia e não simplesmente considerá-la bonita ou uma coisa difícil a ser seguida. Eu tenho que olhar para a Bíblia e ela tem que ser o meu alimento, ela tem que ser a minha comida, ela tem que ser a minha realidade, ela tem que ser a minha paixão, ela tem que ser a coisa que eu mais quero nesta vida, ela tem que ser a minha água, ela tem que ser algo pelo qual eu anseio, eu tenho fome, eu tenho sede o tempo todo. Eu preciso sair dessa esfera natural e olhar para Deus através da sua palavra e me apaixonar por tudo que eu estou vendo aqui, não simplesmente achar bonito ou difícil. Isso aqui tem que se tornar o meu alimento. Jesus Cristo olhou para os discípulos uma certa vez e ele usa uma frase que eu acho ela linda, mas eu acho ela também terrível. Jesus olha para os discípulos e diz assim para eles: olha, uma comida eu tenho que comer e esta comida vocês não a conhecem. A comida que eu tenho que comer é fazer a vontade do meu Pai. E este precisa ser o meu e o teu alimento. O nosso alimento precisa ser fazer a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus para mim, para você, para a tua vida, para as nossas vidas, se tornar nossa comida, aí nós estamos no caminho certo. Fazer a vontade de Deus é o que me alimenta. Fazer a vontade de Deus é o que me sustenta. Fazer a vontade de Deus é o que rege a minha vida. Então eu estou no caminho certo. Então eu estou caminhando para crescer. Eu estou caminhando para me tornar um homem ou uma mulher diferenciado, diferenciada. E aí eu vou viver experiências que o homem natural não vive. Eu vou estar próximo
de Deus de uma maneira que os homens naturais e as mulheres naturais não conseguem. E esta é a proposta de Deus na graça. Este Espírito que foi derramado lá atrás sobre toda a carne e ele continua sendo derramado sobre todo aquele que crê, tem um propósito maior. E o propósito maior não é te dar um carro novo, não é te dar uma casa bonita, não é te dar uma família, não é te dar esposa, esposo, filhos e filhas. Não, o maior objetivo de Deus com essa unção, com este poder derramado sobre mim, sobre você, é nos aproximarmos de quem Deus é nos tornarmos cada dia mais parecidos com Ele e nos fazer viver uma realidade completamente extraordinária que foge de tudo isso. E aí, ao mesmo tempo nos torna homens e mulheres extraordinários, melhores naquilo que podemos ser enquanto seres humanos. Essa é a grande proposta do Evangelho para mim, para você, para nós. E eu quero chamar a tua atenção para isto nesta noite. Deus, ele tem um grande objetivo. Deus, ele tem uma grande meta estabelecida para a igreja viver. Temos um inimigo natural que, desde o momento em que ele se rebela contra Deus, se você ler lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, Ezequiel tem uma revelação, uma compreensão e entendimento, e a ele é revelado algumas características que o diabo tinha, que Satanás tinha antes da queda, antes da iniquidade entrar no coração dele. E aí ele descreve lá como um querubim ungido que andava entre as pedras afogueadas, e ele era um ser absolutamente extraordinário. Mas até mesmo neste querubim, que foi criado em natureza superior aos homens, entrou a iniquidade. E quando entrou a iniquidade, ele se perdeu completamente. Se rebela contra Deus, é expulso, é julgado, e daqui a algum tempo ele vai viver a sua condenação. E ele sabe que o tempo dele é curto. O tempo dele está acabando. E é por isso que no nome de Jesus eu estou te chamando a tua atenção para isto nesta noite. A Bíblia diz que aquele que está de pé, ore para que não caia, para não cair. Se você entende que você tem uma obra para realizar no Senhor, que Deus te chamou para algo diferenciado, para viver algo extraordinário nesta terra, eu te convido nesta noite, em nome de Jesus, para você parar um pouco. Para. Olha para a tua vida, se reorganize. Reorganize a tua mente, reorganize os teus pensamentos. A partir daí, reorganize o seu comportamento, as tuas palavras. Permita que Deus entre dentro de você e Ele transforme quem você é primeiro. Ele transforme a tua forma de enxergar as coisas, de enxergar a vida, de enxergar o todo. Porque nós precisamos, nesses dias, irmãos, nos manifestarmos como igreja de Cristo, não como homens e mulheres naturais. Deus não precisa, neste momento, e talvez seja muito duro o que eu vou dizer agora, mas o mundo espiritual, as regiões celestiais, a igreja que precisa se manifestar nos nossos dias, não pode ser uma igreja assustada, não pode ser uma igreja apavorada, não pode ser uma igreja ferida, não pode ser uma igreja desesperada, angustiada, porque os dias são maus. Precisa ser uma igreja que esteja completamente centrada, equilibrada, organizada, porque nós temos um inimigo que ele não se desorganiza. Nós temos um inimigo que ele não se desespera. Nós temos um inimigo que ele não perde o foco. Ele não perde a mirada. E por isso, enquanto igreja de Cristo, enquanto corpo de Cristo aqui nesta terra, a igreja também precisa estar organizada, equilibrada, firme, para poder guerrear esta guerra de maneira coerente. Porque a única forma de nós vencermos o nosso inimigo, irmãos, é tendo dentro de nós a convicção que teve Davi quando ele enfrentou Golias, que era maior do que ele, que era mais preparado do que ele,
que era mais forte do que ele, que estava melhor armado do que ele, porque Davi vai contra Golias com um estilingue. Golias vem contra Davi com capacete, com couraça, com escudo, com espada e com uma vida inteira de preparo. E sabe por que Davi venceu Golias? Porque ele olha para Golias e diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e ele vai vencer você por meu intermédio. E preste bem atenção no que eu vou lhe dizer nesta noite, em nome de Jesus. A única forma de você vencer o diabo é você indo contra ele em nome do Senhor, porque a pedra que você tem nas tuas mãos, ela não derruba e ela não mata o teu inimigo. Ela só vai fazer isso se você for focado e se você tiver um entendimento dentro do teu coração. Eu vou nesta guerra porque o nome do Senhor precisa ser glorificado por intermédio da minha vida. Preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo. Teu inimigo, ele é maior do que você. Ele vem se preparando para destruir a tua vida desde sempre, desde que nasceu. E ele não está vindo contra você despreparado. Ele está vindo contra você com capacete, com couraça, com espada, com escudo. Ele está muito bem preparado. Ele tem um corpo, ele está forte, ele é firme na sua convicção. E a única maneira de você vencer o teu inimigo é ter a sua mente renovada pela palavra do Senhor. É por isso que a Bíblia deixa bastante claro para mim, para você, para todos nós. A nossa mente precisa ser renovada diariamente. Porque só quando isso acontecer, eu vou entender o que significa apresentar o meu corpo diante do Senhor como um sacrifício. Porque nós não queremos fazer esta parte. Apresentar os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, e ele tem que ser santo e agradável ao Senhor. Porque só depois disso eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se a tua mente não for renovada, nada vai acontecer na tua vida da parte de Deus. Você precisa ser dele para ele poder te usar. Então eu te convido nesta noite, em nome de Jesus, se reavalie, observe os seus dias. Olha o que está acontecendo, irmãos. Olha a tragédia que nós estamos vivendo no mundo nesses dias. E a igreja não pode continuar agindo como homens e mulheres naturais, como pessoas que não têm nada a ver com isso. Existe uma guerra espiritual acontecendo. E ela é séria, ela é grave, ela é dura e ela mata. E ela não mata só o corpo, ela pode mandar muitas pessoas para o inferno. Então eu estou te chamando nesta noite em nome de Jesus, com base neste texto. O Cristo que nós adoramos e servimos, ele já venceu o diabo. Mais do que isso, ele já venceu o mundo. E nós somos a igreja de Jesus Cristo e nós precisamos nos levantarmos como igreja. Não é como homens de bem, mulheres de bem apenas, como igreja, como homens e mulheres de Deus, firmes. Homens com a ousadia que teve Elias, quando ele se levanta contra a idolatria que tinha sido estabelecida dentro da nação de Israel através do rei Acabe. Temos que nos levantarmos com coragem para lutar, para guerrear, para mudar as coisas. Em nome de Jesus. Eu estou te chamando nesta noite. Essa palavra do Senhor nos chama para isso nesta noite. Olha, se levante como igreja, como filho de Deus, como servos do Senhor, para fazer diferença, para mudar as coisas, para que estas coisas sejam transformadas, para que o evangelho genuíno da parte do Senhor seja levado a este mundo, a esta sociedade que nós vivemos, que nós conhecemos nos nossos dias. O tempo aqui é muito curto, não daria para falar nesse assunto o resto da noite. Mas eu gostaria que você guardasse esta palavra no teu coração nesta noite. O Senhor está aí à procura de homens e mulheres que Ele possa contar nesses dias e que você seja um desses homens.
que você seja uma dessas mulheres, que eu seja, que nós sejamos, e que o Senhor possa contar comigo e com você conosco. Eu quero finalizar dizendo só uma coisa. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Sabe quando a igreja vai ser forte? Eu gostaria que você, neste momento, pensasse pelo menos em 10 pessoas dentro da igreja. Pelo menos em 10 pessoas. Pense aí pelo menos em 10 nomes. E eu quero que você responda isso para você mesmo nesta noite, em nome de Jesus. A proposta do Evangelho é que nós sejamos irmãos em Cristo Jesus. Não estou lhe perguntando se essas 10 pessoas que você pensou são teus irmãos. A pergunta que eu faço a você é irmão delas? Se você não é irmão dessas 10 pessoas que veio à tua mente, então você precisa mudar. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é muito sério. Porque o irmão, mesmo quando ele discorda do outro, na hora do vamos ver, um vai defender o outro, um vai lutar pelo outro. Mesmo que você esteja chateado com ele, mesmo que ele tenha te entristecido em alguma coisa, na hora do vamos ver, você se levanta, você se manifesta, você vai lá e você luta com ele. Então, guarda esta palavra no teu coração. Pensou nas 10 pessoas? Você é irmão delas? Se você não é irmão delas, então você precisa mudar. E quando nós entendermos o que é isto, o que significa esta irmandade em Cristo Jesus, nós seremos um corpo forte o suficiente para pôr esse monte de demônio para correr. Amém? Irmãos, esta é a palavra do Senhor para a tua vida nesta noite. Eu quero orar com vocês. Nós vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Que Deus abençoe vocês, que Deus restaure a vida de vocês a cada dia. Nós vamos aí continuar orando para que tudo isso, em nome de Jesus, acabe, ou pelo menos as coisas comecem a funcionar. Eu entendo que nada vai ser muito rápido nos próximos dias, mas você fica firme no Senhor e vamos orar para que Deus nos dê uma estratégia. A igreja também não pode ficar pasmada, a igreja também não pode ficar assustada, amém? E se não puder fazer culto dentro da igreja, então que seja feito nas praças, que seja feito em outro lugar, enfim, que Deus nos dê estratégias de guerra, que seja feita de forma individual, que o evangelho seja pregado pelo telefone, seja pregado pelo WhatsApp, enfim, não importa como, importa que ele seja pregado. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, pela oportunidade de estarmos na tua presença. Pedimos que através do teu Espírito Santo, Senhor, nos guarde a tua igreja, guarde os teus filhos, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do mundo. É um tempo, Pai querido, de muita dor, de muita angústia, muitas percas, muitas mortes acontecendo, muitas famílias sendo assoladas, algumas, Pai querido, sendo tão atingidas que deixam até de famílias inteiras, Pai querido, morrendo por conta dessa pandemia. Enfim, Pai, é um tempo bem terrível e que haja dentro da sua igreja essa postura, esta compreensão, este posicionamento de saber que nós podemos ser agentes de cura da tua parte neste planeta, neste mundo, dentro do nosso país, Pai. Por isso nós te louvamos, porque tu és fiel e que o Senhor permaneça em nós, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, bom resto de semana. Final de semana aí nós continuamos com os nossos cultos, mas você fica firme, né? Da nossa parte nós estamos aí à disposição dos irmãos, né? Pastor Elias, Pastor Rogério, eu, nós estamos aí à disposição. Qualquer coisa que precisar me chame. Estou sem celular por esses dias,
mas a gente vai tentar dar um jeito de providenciar isso rápido. Mas me chama aqui pelo celular da Luciana, amém? E aí a gente liga para você, conversa, enfim, vamos continuar servindo ao Senhor e eu tenho certeza que Ele vai cuidar de todos nós, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.